são sua, de estar aqui nesse lugar gostoso. Ou seja, foi Deus que te escolheu e te colocou aqui neste lugar. Aleluia. E quando Ele te escolheu, Ele viu em você algumas qualidades. Todo o seu irmão diga bem assim: Deus viu qualidades em nossas vidas, que é superior a tudo. Aleluia. Amém? Amém. Uma das qualidades, Ele viu que você, mesmo quando você está fraco, você é forte. Aleluia. Amém. Como assim, apóstolo? Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Paulo dizia: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Não é verdade? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa debilidade. É quando você diz não dá mais, Jesus chega bem do lado e diz assim: eu nunca te deixei. Aleluia. É. Quem foi que disse que eu te deixei? Eu Isso. estava ouvindo uma mensagem essa semana e aquilo muito me chamou a atenção. Porque às vezes nós somos levados a uma tendência daquilo que estão falando, que estão dizendo, que estão pregando, e a gente vai no embalo, né? E eu estava ouvindo aquela mensagem, e a mensagem muito me chamou a atenção, e o pastor ele disse bem assim: eu não concordo com isso que falam, que estão pregando na atualidade. E eu comecei a prestar atenção naquela mensagem e falei: isso tem fundamento. Isso tem fundamento. Quem é que disse que Deus se mantém em silêncio? E eu fiquei olhando, eu falei: quero ver onde que vai terminar essa mensagem. Ele falou: e eu vou provar que Deus nunca esteve em silêncio contigo. E quando porventura passou na sua mente, ou alguém disse: Deus fez silêncio para você? Não, querido, é porque você não percebeu que na verdade Ele sempre esteve ao seu lado. Aleluia. Que Ele sempre esteve falando contigo, dizendo bem assim: eu sou Deus que te sustento. Aleluia. E nós sabemos de um rapaz, ele era muito novo, Josué. Ele estava totalmente inconformado com a perda do líder. Moisés havia morrido. Ele estava curtindo aquele luto e preocupado com a multidão. Quando de repente Deus o visitou e disse para ele: então somente esforça-te e tem bom ânimo. Então eu quero lhe dizer uma coisa antes de começar a pregar nesta noite: Deus conhece a tua capacidade. Aleluia. Deus conhece a tua capacidade de superar. Glória a Deus. Deus conhece a tua capacidade de sair daqui nesta noite saltando, dizendo: meu Deus é poderoso. Aleluia. O meu Deus vai fazer Ei! pela minha vida, Aleluia! pela minha história, porque eu acredito naquilo que está na palavra de Deus. Aleluia. E ela diz a meu respeito que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Aleluia. E eu sempre digo: não aceite menos do que isto. Não aceite menos daquilo que a palavra de Deus já disse, já liberou a seu respeito. Você pode em todas as coisas naquele que te fortalece. Diga amém. Amém. Joga a tua mão para o alto. Aleluia. De vitória nesta noite. Glória a Deus. Você pode, você vai vencer. Porque Deus ainda é Deus na sua vida, na sua história e na história da sua família, da sua casa. Aleluia. E eu quero ler o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. E reafirmo mais uma vez que este é o tempo do nosso milagre. Você não entendeu, eu vou repetir. Aleluia. Esse é o tempo do seu milagre. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Você vai tomando posse. Aleluia. Nós vamos estar pregando aqui nesta noite, liberando algumas palavras de ordem profética. Aleluia. E na medida que eu liberar, eu não sei, eu geralmente sou assim, eu gosto de pular, eu gosto de gritar, eu gosto Aleluia. de pular, eu gosto de incomodar quem está do meu lado, porque é o seguinte: ou ele sai daqui contagiado pela minha fé, pela minha alegria, pela minha esperança, ou ele vai falar bem assim: cara, mas tu é chato. Porque tem coisas que são tendenciosas, não é? Você chega do lado de uma pessoa que está chorando, geralmente você é levado a chorar junto com ela, né? E tem muita gente na atualidade assim: a pessoa está abrindo o bocão chorando, falando não dá mais. Aí você chora junto com ele falando: não, é daí para pior. Cutuca o seu irmão e fala: ainda bem que eu não sou desse time. Eu não sou desse time. É. Mas tem pessoas que são desse tipo, chora junto,
doença que eu nem uso. Eu choro aqui pela alegria do Senhor. Mas quando eu vejo alguém chorando, eu já chego e pergunto: por que choras? É como Jesus disse: por que choras, mulher? Meu irmão está morto. E Jesus acalmou o coração daquela mulher. Então, quando você vê alguém chorando, é a melhor oportunidade que Deus está gerando para você falar bem assim: me abraça aqui, deixa eu orar por você. Aleluia. E Jesus vai consolar na hora. E ela fala: nossa, que alívio, que bênção, coisa maravilhosa. Onde eu estava aconselhando uma pessoa e eu liberei uma palavra que os pais dessa irmã já haviam liberado. E quando eu disse, ela falou: nossa, as mesmas palavras que os meus pais falaram, o Senhor terminou de falar. Mas o mais interessante é que o peso das suas palavras, elas soaram tão bem sobre a minha vida, que o peso que estava nas minhas costas, de mais de 200 quilos, sumiu. Eu falei: como é? Ela falou: aliviou. Eu falei: não entendi. Ela falou: não tem mais peso nas costas. Eu falei: então Deus está agindo. Deus sabe que uma palavra liberada em tempo oportuno, ela alivia a carga. Ela muda a história. Quem achou 1 Samuel capítulo 16, versículo 10, diga amém. Amém. Vamos ler o que diz aqui o texto. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Vírgula. Mas Samuel disse: a nenhum destes Yahvé escolheu. Ou Deus escolheu. É interessante que o texto, o escritor de 1 Samuel revela algo aqui na história, e eu quero falar disso de família. A minha família é sobre a rocha. E para tal eu quero usar a personagem, a figura de Davi. Porque aqui o texto está falando de Davi. Está falando de um homem de Deus que chega na casa de um pai, que era pai de 8 filhos. Mas aqui no texto está dizendo o seguinte: e assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Por muitas vezes nós passamos batido aqui na leitura e não entendemos como que Davi aparece nessa história. Porque aqui Jessé fala para o homem de Deus que tinha apenas quantos? 7 filhos. Mas você é conhecedor dessa história melhor do que eu e sabe que na verdade tinha um que não foi contado aqui na leitura diante, ou seja, Jessé, ele não diz para o homem de Deus que ainda havia um 8º filho, era o caçula, rapinha do tacho, mas ocupado. O garoto era bom. Eu não sei se ele ia obrigado ou não, mas uma coisa era certa: ele estava no campo apacentando as ovelhas do rebanho da sua família. Aleluia. O homem de Deus chega na casa de Jessé com uma missão. E quando ele chega com esta missão, ele diz, ele anuncia que ele havia ido na casa de Jessé com a missão de deitar o óleo sobre a cabeça de uma pessoa pelo qual Deus já havia escolhido. E nisso que ele anuncia tudo isso, Jessé rapidamente pega e apresenta todos os demais irmãos de Davi, mas não fala nada acerca de Davi, o filho caçula, o menorzinho da casa. Mas diz apenas que tinha 7 filhos. Deus não deixa nenhum profeta ser enganado. Diga amém. Amém. E o Senhor fala agora ao coração de Samuel: não, nenhum destes eu, Senhor, tem escolhido. Pode perguntar para Jessé, porque tem alguma coisa oculta, tem alguma coisa que ele está escondendo. E quando ele pergunta, porventura, acabaram-se os filhos? Você pode ver que no versículo 11, Jessé vai responder: portanto, porém, então, né? Dá aquela coçadinha básica, né? Porque você sabe que, às vezes, você tem alguém que, dentro da família, mesmo que decepcionou tanto, que você já não quer nem falar, não é mais meu filho.
Você tem até medo de falar, o fulano de tal é meu parente. Então, a primeira decisão é excluir, é tirar de cena. Davi não tinha nenhuma situação pelo qual ele viesse ter ou se achar nessa condição, mas segundo a história diz que Davi era filho de um relacionamento não com a atual esposa de Jessé, mas era um filho que já veio de uma outra história. Então, como se diz, não é filho do meu sangue, vai ficar aí na prova. Os demais são meus, os 7 são meus, mas o 8º não. Mas quando ele responde para o homem de Deus, dizendo, portanto, tem mais um que está apacentando as ovelhas.